Senhoras e senhores, bom dia a todos. De volta na nossa live no Facebook. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e em hipnose clínica. Vocês estão assistindo no nosso canal do Facebook do Instituto Verea. Instituto Verea é uma clínica onde nós atendemos pacientes para tratamento de doenças psicossomáticas e psiquiátricas e os atendemos tanto como clínicos psiquiatra, como fazendo tratamento utilizando a ferramenta da hipnose nos processos terapêuticos. Hoje nós estamos dando continuidade a uma série de patologias e vamos falar sobre depressão, como se trata e o que é depressão. E para começar a falar sobre depressão, eu vou começar a falar sobre tristeza. O que é tristeza? Nós podemos estar tristes em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento do nosso dia, quando vivemos, sentimos a ausência de alguma satisfação pessoal e quando nós vivemos sentimentos de dor, algum sentimento de incapacidade, algum sentimento de perda, quando nós percebemos a nossa fragilidade para alguma situação específica. Nós vivemos momentos de tristeza quando percebemos falta de interesse, desânimo. Quando de repente nós percebemos que não temos perspectiva de vida e tudo isso faz com que nós estejamos tristes. Todas essas situações, todos esses sentimentos vividos de uma forma individual, são tristeza. Mas quando todos esses sentimentos, todas essas emoções, tudo isso que nós sentimos é vivido junto, quando nós sentimos juntos esse sentimento de dor, esse sentimento de incapacidade, essa fragilidade, esse sentimento de perda, esse desânimo, essa sensação de estar caindo em um abismo, e isso permanece durante mais ou menos 15 dias, estamos falando de um quadro de depressão. Então, a depressão é totalmente diferente da tristeza, porque ela se mantém durante 15 dias. O luto, a dor do luto, pode ser visto como um quadro depressivo evolutivo de uma tristeza. Mas na dor do luto, nós reagimos, porque a vida também faz o seu papel. Então a vida continua, e nós vivendo a nossa vida, nós nos deparamos com distrações que fazem com que essa dor, esse sofrimento, essa perda sejam amenizados com o tempo. Se isso não se resolve, nós vivemos essa depressão. Na depressão, nós percebemos o aumento da ansiedade, a diminuição da nossa autoestima, nós nos sentimos cada vez pior, não nos respeitamos, não nos damos o justo valor e, evidentemente, nesse quadro todo, vivemos alterações tanto no sono como no apetite. Depressão pode ser definida também como a vivência de sintomas físicos, sintomas psicossomáticos, e aí vai muitos: tontura, cólicas, falta de ar, dor de uma forma geral, humor irritável,
alteração da nossa pressão, aumento da pressão ou diminuição da pressão, de qualquer forma, nós somatizamos tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e não conseguimos, de uma forma natural, eliminar tudo isso, pôr tudo isso para fora. Então, depressão não é só uma doença de origem psicossomática. Depressão é uma doença psiquiátrica. É uma doença onde tem alterações na transmissão de toda uma série de neurotransmissores, de hormônios, e logo vamos falar sobre isso melhor para explicar para vocês o que está acontecendo no nosso cérebro. Vocês podem, em depressão nós temos também, como nós falamos na semana passada, depressão bipolar. Então, no transtorno bipolar, ele é constituído por momentos de mania e momentos de depressão. Essa depressão no transtorno bipolar é também uma doença psiquiátrica. Tem que ser tratada com medicamentos, com remédios. Agora, para vocês poderem entender como se chega a um quadro depressivo, imaginem uma escada. Então, no degrau inferior está a falta de alguma coisa. Falta de preparo, falta de técnica, falta de cultura, falta de conhecimento. Toda essa falta, a um certo ponto, quando nós estamos sendo cobrados por alguma situação, se desenvolve em uma insegurança. Então, nós sentimos no ar que tem alguma coisa que não nos deixa à vontade, totalmente à vontade, para enfrentar aquele desafio. Mas nós não conseguimos identificá-lo para poder saber o que é. Se tudo isso não se resolve, nós desenvolvemos uma sensação de medo. Esse medo, se é consciente, então eu consigo identificar. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, me incomoda isso, me incomoda aquilo. Se esse medo não consegue ser superado, nós desenvolvemos uma sensação de fobia. Ou seja, só de ouvir falar sobre aquilo, nós vivemos mal. Nós passamos mal, nós começamos a se somatizar. Se essa fobia não se resolve, nós evoluímos para um quadro de depressão. Esse quadro de depressão, de uma forma geral, pode ser visto como uma sensação de impotência. Nós começamos a viver nos sentindo impotentes para poder enfrentar aquele desafio que precisamos, que faz parte da nossa tarefa do dia a dia, que faz parte da nossa vida. Nós vivemos impotentes. Quanto mais sensações de impotência se juntam, mais grave, mais profunda é a depressão. E nós podemos sentir dor física, sem dúvida. Dor física, dor na alma, dores no corpo, dor de qualquer forma. Quando essa depressão não se resolve, ela pode evoluir para uma sensação de pânico. Nós já falamos aqui, algumas semanas atrás, sobre a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é uma sensação de morte. Nós não nos sentimos seguros, confortáveis, em lugar algum. E, de repente, somente nem no cantinho mais escuro do nosso quarto conseguimos nos sentir confortáveis. Mas tudo isso tem cura, tudo isso tem tratamento, porque a nossa mente é uma máquina fantástica
que consegue se reproduzir, consegue repor, conseguir nos ajudar a encontrar o equilíbrio, contanto que haja um pequeno estímulo. O pequeno estímulo é nós termos humildade e querer. Perceber que essa depressão, na relação causa-efeito, não é a causa, é o efeito. Nós precisamos chegar a encontrar as causas e superá-las para poder evoluir, sair dessa sensação de impotência. O remédio, ele ajuda, mas ele não resolve. O que resolve é a nossa atitude. O que resolve é a nossa postura. Eu quero sair dessa depressão. A vida lá fora está me chamando para viver. Viver de forma intensa, viver de forma bonita, viver de forma legal. Então, se depois de 15 dias desse mal-estar nós continuamos nos sentindo mal, se caracteriza uma depressão. E aí nós precisamos tomar remédios. Agora, existe uma questão. Mesmo pacientes que tenham vivido essa situação de depressão, que tenham superado a depressão, que tenham voltado à vida normal, são pessoas que evidentemente são mais frágeis, são pessoas que são mais sensíveis, são pessoas que vivem de uma forma mais intensa as agressões e as provocações que aparecem de tudo quanto é lado no nosso dia a dia. Então, são pessoas que, de uma forma geral, é justo, merecem, precisam continuar tendo um acompanhamento, nem que seja esporádico, para poder limpar, para poder pôr em equilíbrio, para poder pôr em ordem toda a situação. Então, humildade, como a Fabiana fala, é procurar ajuda. Assim como nós procuramos ajuda para comprar pão, nós não fazemos pão. Assim como procuramos ajuda para comprar carne, nós não matamos o boi. Assim como procuramos ajuda para comer a verdura, nós não plantamos tudo. Assim como procuramos ajuda para comprar uma roupa, nós não costuramos tudo. Nós precisamos ter a humildade e procurar ajuda de um especialista, de alguém que lida com isso o dia inteiro, para poder nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco. E a partir daí vai ter ajuda terapêutica, ajudando a entender a essência, a origem do que está acontecendo e ajudar com medicamentos para facilitar o funcionamento do cérebro, e já vamos falar sobre isso. Tratamento terapêutico tem de várias formas. Existem várias abordagens terapêuticas. Na minha opinião, a abordagem psicológica mais moderna, mais efetiva para quadro de depressão é a terapia cognitiva comportamental, porque ajuda o paciente a se conhecer, a pôr em prática, a experimentar, a verificar e a melhorar com o sucesso. Particularmente, eu utilizo nos meus tratamentos a terapia cognitiva comportamental, a terapia leonardiana, que depois de 40 anos de prática consigo desenvolver uma técnica minha própria de abordagem do paciente, e utilizo a ferramenta da hipnose, que me ajuda a ter acesso à mente do paciente de uma forma mais intensa, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais direta, e eu comunico, troco ideias com o inconsciente da mente do paciente para entender melhor o que está acontecendo e ajudar o paciente a entender melhor também o que acontece com ele. E existe a abordagem farmacológica. Então, para poder entender a abordagem farmacológica, vamos entender o que acontece no nosso cérebro. Na depressão, nós temos uma baixa produção de serotonina e uma baixa produção de dopamina. A serotonina e a dopamina são hormônios que são os responsáveis
por nos dar a sensação de prazer, de bem-estar, de bom humor, a sensação de euforia, regula o nosso sono, regula nosso apetite, regula o nosso desempenho. Quando nós temos uma baixa produção desses hormônios, nós precisamos utilizar medicamentos que nos ajudam a melhorar o desempenho desses hormônios, desses neurotransmissores que ajudam a transmitir informações para o nosso cérebro, que ajuda a normalizar a ligação entre todos esses hormônios, entre a transmissão, ajudando a pôr em equilíbrio. Nós temos mais de 50 sais diferentes que trabalham todos na recaptação da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, da acetilcolina, do ácido gama-aminobutírico, que são situações muito complexas para discutir agora para um público de leigos. Mas nós temos várias possibilidades, várias opções e, infelizmente, não temos a receita do bolo, mas temos amostras para poder fazer com tentativa e erro, conseguir ajudar o nosso paciente a ter uma melhora. Sem dúvida nenhuma, os remédios, por eles agirem no cérebro, podem efetivamente produzir algum efeito colateral, mas efeitos colaterais que passam em alguns dias de uso. De qualquer forma, para os meus pacientes, eu dou abertura e faço questão que eles me atualizem, digamos, diariamente, enquanto estão tomando medicamento, porque eu preciso entender o que está acontecendo com a mente deles para poder corrigir, titular o medicamento para mais ou para menos aquele mesmo medicamento, ou eventualmente mudar o medicamento com outro sal para que ele possa agir sobre outro neurotransmissor, possa melhorar o funcionamento daquele hormônio. Então, o controle do meu paciente é total, permanente, contínuo, 24 horas, pelo WhatsApp, pelo celular, para que ele possa ter auxílio. Assim como o meu paciente que não faz uso de medicamentos, mas passa pelo processo terapêutico com hipnose, também ele tem ajuda. Junto ao tratamento médico, o paciente precisa ter acompanhamento psicológico, como eu falei, para que ele possa trabalhar. Isso é fundamental, causa e efeito. E outra coisa fundamental é que nós médicos, os psicólogos, ajudam o paciente a resolver o problema dele. Ajudam o paciente. Quem resolve a depressão, o desânimo, o mal-estar, a falta de qualidade de vida é o próprio paciente com atitudes dele. Causas. Vocês imaginam? Nós vamos falar numa das próximas sessões sobre fibromialgia. A fibromialgia, só antecipando, é demonstrado que é a consequência de toda uma série de situações mal resolvidas, acumuladas ao longo da vida. Mais uma patologia ligada a situações mal resolvidas. Então nós temos que resolvê-las, temos que enfrentar. E quando eu digo enfrentar, isso vale para todo mundo, vale inclusive para mim, temos que estar dispostos a pagar o preço pelas nossas opções. Nós fazemos opções diariamente. Temos que pagar o preço dessas nossas opções. E nós temos que ter a humildade de perceber que se de repente fizermos uma opção errada, nós podemos voltar para trás. E na hora de renovar a nossa opção, não vamos renová-la. E vamos mudar. Mudar de rumo, em vez de ir para frente, sempre batendo a cabeça, mudamos.
um pouco para cá, um pouco para lá. Isso faz a diferença. Isso faz com que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Isso faz com que a gente saia da depressão. Porque nós conseguimos enxergar um lado da vida melhor. Aquele copo pela metade, que no caso do depressivo, do triste, está sempre meio vazio, nós temos que conseguir transformá-lo, fazer com que ele se torne cada vez meio cheio. Na prática não muda nada, mas é a forma de enxergar. Então, melhorar a sua autoestima, usar sempre a sua melhor imagem, mostrar a sua melhor imagem, mostrar as suas melhores coisas, fazer o melhor que você pode para melhorar, para sair disso. Pessoal, gostaria de ficar aqui mais tempo, mas tempos fugit e estão me cobrando para encerrar. De qualquer forma, estou à disposição de vocês pelo WhatsApp 11 9 9930 0230. Estou à disposição de vocês pelo e-mail verea@verea.com.br. Estou à disposição de vocês aqui pessoalmente na clínica, no consultório. Entre em contato, divulguem essa live e as outras, se gostaram, se conhece alguém que possa se aproveitar disso, que possa ter um benefício disso. As lives estão no Facebook, estão no nosso site, à disposição de todos que possam assisti-las mais tarde, amanhã, nos outros dias. Na semana que vem, surpresa, vamos falar de mais um assunto ligado aos problemas psicossomáticos e psiquiátricos, mas não vou falar ainda. Eu quero que todos estejam aqui e, na verdade, quero que vocês participem, interajam, assim como a Teresa, assim como o Raul, assim como a Fabiana, assim como a Desi, assim como a Edilene, assim como todo mundo. Obrigado a todos e uma boa semana a todo mundo. Obrigado.